Será que dá para convidar todos ao mesmo tempo? Não dá, tinha que mandar um a um. Olha, Ok, vai ser esse. será este? Eu também, porque eu também estou a entrar agora. Agora põe um visual. Sim, sim. Visualizar. Não, desculpa. Ok, eu já aqui estou também. Vou fazer admitir. Estranho. É, mas deve ser este que recebemos todos o mesmo. Deixa-me só tirar aqui. É teimoso. Recording. Agora já. Boa tarde. Olá, Hoje é por esta via. já percebi, já percebi. Não há lanche, pronto, é isto. É verdade. Muito bem, não sei se... Deixa-me só, vai aqui entrar mais alguém. Só mais um bocadinho. Sim. Está agora numa conferência, claro. Boa tarde, doutora Fátima, como está? Olá, doutor Manuel Nogueira, como está? Viva. Tudo bem por aí? Ricardo, como está? Tudo bem. Tudo bem, um bocadinho nervosa, mas tudo bem. Mas tem que ficar perfeitamente à vontade. Com toda a ciência que ele tem, é impecável. Aham. Vamos então aguardar só mais um bocadinho, está bem? Certo. Olha, já agora Obrigada pela vossa seria questão presença. de mostrar um livro publicado pela Associação, vou dizer corretamente, pela Academia da Guitarra Portuguesa e do Fado, do António Callan, António Lousada. Eu já ouvi notícias disso aqui hoje. Pronto, eu dei. Já É só para já mostrar. ouvi, assim por alto, mas já Tem ouvi. um conjunto interessante. Ouvi há bocado a falar disso. Ok. Olá, Ótimo, professor Vasco ótimo. Cardoso, como está? Boa tarde. O engenheiro Renato Soeiro está a entrar. E boa tarde a todos, hein? E a todas, no caso, não é? Olha, será que este som está bom? Deve estar, depois quando partilhar, deve estar bem. Bem, se calhar começamos, não é? Está na hora, que eu tenho fome, quero ir jantar. Sim, doutor Renato. Uma boa promessa daqui a bocado jantar. É que eu não almocei, estou cheio de fome. Pode ser? Vem cá. Olha o grande professor. Boa tarde a todos. Como estão? Só para dar aqui o pontapé de saída. Ui, credo. O pontapé de saída não fica bem, não? Uma coisa, em nome da Hoje confraria... não há futebol, hoje não há futebol. Não há futebol. Em nome da confraria queirosiana, portanto, esta é uma daquelas habituais palestras das últimas quintas-feiras do mês. Portanto, cumprimentar todos que estão presentes nesta sala e todos que estão a ver-nos aí em casa. Nós procuramos trazer aqui todos os meses uma pessoa diferente e um assunto diferente, mas que esteja relacionado com a atividade normal da confraria, quer dizer, quer a nível de investigação, quer a nível de projetos. Portanto, como sabem, a confraria tem diversos grupos de trabalho que fazem atividades profissionais, digamos assim, através da confraria. Portanto, de vária índole, desde a arqueologia, desde a investigação histórica, E, portanto, desta vez a doutora Fátima Teixeira vai apresentar aqui um trabalho a que ela está neste momento a dedicar-se em nome da confraria, que é, por outro lado, isso coincide com uma atividade que vai haver aqui dentro de dias, que é uma feira do Clube dos Colecionadores de Gaia, e, portanto, parece que há aqui uma conjugação de esforços simpáticos. Aliás, até devia ser muito mais simpático. Nós devíamos, ainda há dias estivemos aqui, duas pessoas que estão neste painel, estiveram numa outra atividade em que ouvimos uns lamentos a dizer que havia várias coisas ao mesmo tempo e deviam ter conversado todos uns com os outros para potencializar
a atividade de cada uma das associações que estavam nessas atividades, digamos assim. Ora bem, a doutora Fátima vai aqui apresentar um tema que é coleções, colecionadores, talvez ao contrário, colecionadores, coleções. Existem imensas, aliás, se eu quisesse ser perspicaz, dizia que estou a ver aqui em alguns cenários das pessoas que nos estão a escutar coleções fantásticas, que presumo coleções fantásticas de livros, portanto, e como sabem, nós temos livros que não são só para ler ou só para ferramentas de trabalho, nós temos livros, sei lá sobre quê, quer dizer, e que a gente não deita fora, né? Nem os aliena, não é? Eu ainda tenho o primeiro livro que eu considero na vida que não é, sem ser livros de escola, esses não conto, digamos, não é? Que o primeiro livro que eu tive foi A Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, que me deram quando eu tinha, pai, 6 anos ou 7 anos, era um menino que sabia ler e tal, não sei o quê, e conservo até o dia 2. Para quê? É uma questão afetiva. Ora bem, a doutora Fátima vai falar exatamente do que é isso, do colecionismo, como é que ele foi evoluindo ao longo dos tempos. Isto presumo eu, porque eu não combinei com ela, não ouvi. E por outro lado, vai mostrar, em termos práticos, digamos assim, o que é que se pode ou deve fazer com objetos de coleção, não é? Portanto, e depois o habitual diálogo no fim das pessoas que quiserem, quer aqui os presentes na sala, portanto, está aqui o clube de fãs da doutora Fátima Teixeira, não é? Portanto, e portanto, então, a conversa dela, a palestra dela chama-se Colecionadores do inventariar ao estudar, não é? Portanto, então, doutora Fátima. Ok. Estou nervosa. Vou avisar já. Boa tarde. Antes de mais, muito obrigada. Muito obrigada em casa, muito obrigada a todos que estão aqui hoje. É verdade, eu estou um bocadinho nervosa, não vou dizer que não, porque não consegui arranjar um fio condutor para começar esta palestra. Comecei, vou falar de inventariação, depois não, vou falar de coleções, não, também não, mas é possível falar de uma coisa sem falar da outra, e fiquei assim um bocadinho preocupada. Bem, tendo em conta a plateia, quer aqui, quer lá em casa, seria muito mau estar aqui a explicar a importância da inventariação de uma coleção. Todos nós sabemos a importância que isso tem. Eu só fiquei a saber isso e ainda há bocado me ri ali com um colega, porque tivemos um professor no primeiro ano do nosso curso, ele é da turma a seguir à minha, mas tivemos os mesmos professores, ou quase, em que foi realmente aí que aprendemos e valorizamos e compreendemos, na altura se calhar não muito, mas a importância da inventariação, do que era inventariar e porquê, qual era a importância disso. Claro que nessa altura se calhar referiam-se muito ao inventariar as coleções religiosas, mas com o tempo percebemos que qualquer coleção é importante estar inventariada. Contra os roubos, por exemplo, é muito bom se nós tivermos uma ficha bem feita, bem elaborada sobre determinada peça, mas depois também sabermos o próprio colecionador, ou o colecionador, neste caso particular, ou o museu, ou o que quer que seja, convém saber o que é que tem e não se perder, não é? Porque ao fim de 100, 200 peças, se elas não estiverem bem inventariadas, se calhar não sabem já o que é que tem ou o que é que vale a pena adquirir mais. Pronto, mas isso são, já, como digo, sabem perfeitamente qual é a importância, dar a conhecer, ou seja, há uma série de coisas importantes sobre a inventariação. Eu estou a olhar para este livro, a quem agradeço ao António Silva, que me emprestou este fantástico livro que eu li, que é sobre o exercício de inventário. Desculpa. Ok. Isto é o exercício de inventário de uma coleção da Louça Preta de Bisalhães. Curiosamente, por aquilo que me lembro, eu confesso que não o li na íntegra, até porque já não tive tempo, isto foi agora muito recente, mas foi um estrangeiro que se apaixonou por estas peças, que foi colecionando e que depois ofereceu ao Museu de Etnologia de Lisboa, e que o primeiro exercício foi exatamente inventariar essa coleção, não é? É isso uma prática comum nos museus. Quanto às coleções, há vários tipos de coleções, como os senhores também sabem.
Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de uma senhora que coleciona presépios, e aí estamos a falar de um tipo de objeto, não é? A pessoa, cada vez que vê um presépio diferente, adquire o presépio. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um confrade nosso, o senhor, que os senhores conhecem, o senhor juiz, que faleceu há relativamente pouco tempo, que colecionava jogos de xadrez e que neste momento passa publicidade, mas acho que vale a pena, já está exposta essa coleção no Palácio da Bolsa, no Porto, devidamente inventariada e devidamente, acho eu, não fui eu que fiz a inventariação, por isso deve estar bem feita, mas está de certeza, demorou o seu tempo, mas já está exposta. Estamos a falar mais uma vez do mesmo tipo de objeto, ou seja, montes da mesma coisa com as suas características, mas depois há as coleções de tudo, eu diria mesmo, passaria a expressão de coleção de todo tipo de objetos, coleção do ter várias coisas sem um fio condutor, ou seja, uma coleção ao gosto de quem coleciona. Que é o caso da coleção que eu estudei, ou que eu estou a inventariar, que estou a estudar, vamos ver se inventariar é estudar ou não. Esta coleção é uma coleção que eu parti para a inventariação sem a conhecer na sua totalidade, o que levanta uma série de problemas, de questões que se vão ou não resolvendo ao longo do percurso. Peço desculpa, deixem-me só aqui compartilhar e para darmos início. Ok, penso que estão a ver lá em casa. Então eu parti para a inventariação desta coleção sem saber exatamente o que é que ia encontrar. Sabia que havia uma série de coisas, tinha visto, mas ao pormenor não sabia. E isso faz-me, quando comecei a fazer este PowerPoint, eu disse, mas agora como é que eu vou explicar isso? Eu peguei nesta frase do ex-diretor durante muitos anos do tal Museu Nacional de Etnologia, que diz que é na própria incerteza, é nas imprecisões nunca totalmente resolvidas que se encontra o espaço mais fecundo da reflexão. Ou seja, não estão os problemas todos resolvidos, não consegui. Um dos maiores problemas é identificar peças. Eu nunca pensei, nós partimos do princípio que conhecemos tudo, mas de repente parámos com uma peça em que andamos dias, semanas, mas o que é isto? Para que é que isto serve? Essa é pelo menos uma das coisas que temos que saber numa inventariação, não é? Senão então, o que é que estamos ali a fazer? Mas nem sempre é fácil, nem sempre é fácil isso acontecer. Também sabemos que para fazer uma inventariação, seja de que tipo de peças for, nós temos que criar uma ficha. Existem fichas tipo, existem fichas que se adaptam a umas peças e não a outras, mas de um modo geral, alguns campos são comuns. Desculpe, ainda bem que veio. Obrigada, António. Estou distraída. Mas saíram. Deve ter saído sem querer. Ok, obrigada, António. Essa ficha, como eu estava a dizer, tem que ser, na minha opinião, por aquilo que aprendi, que fui lendo, embora tenha alguns campos similares a todos, não é? Há alguns que têm que ser adaptados ao tipo de coleção. Olha, como eu não sabia a coleção que ia encontrar, ou não sabia na totalidade, criei aqui estas nomenclaturas, foi aquilo que vi assim de repente. Se me dissessem assim, então e hoje fazias diferente? Eu dizia, fazia, criava outros campos. Então porquê é que não fazes? Tenho que começar de novo e está a trabalho. Eu peço que desliguem, por favor, os microfones. Não sei quem é, mas está-me aqui a... Ok. E é isto que vamos. Eu não trouxe a coleção toda, na totalidade, fiz uma seleção de peças. Eu peço desculpa, não sei porque é que o som está aqui a regressar e está-me a incomodar o eco. Bem, vamos tentar. Peço desculpa, isto não está a correr bem. João, informático, o que é que se passa? Não, já está. Então, alfaias agrícolas. Eu fiz esta seleção, podia ter feito outras. Eu não consigo perceber, desculpem, mas é que este som está-me mesmo a incomodar. Não estou a perceber o que é. Hã? Não sei, não consigo.
Achas que sim? Não, será? Ok. Peço desculpa, mas estava-me mesmo a incomodar. Então, eu fiz esta seleção de peças, embora alfaias agrícolas até sejam um daqueles grupos que existem bastantes. E se para mim isto foi relativamente fácil, eu lembro-me da minha infância de quase todos estes instrumentos, alguns muito pouco simpáticos, porque isto significa trabalho duro, calor, pó, mas são realmente objetos que não me foram difíceis de identificar, porque me lembro bem da utilização deles, ou pelo menos de quase todos eles. Depois deparo-me com esta peça, que demorei um certo tempo, agora é muito fácil eu olhar para ali e dizer, eu não sou fotador, que fácil, pois é, mas na altura ver aquilo ali num monte de coisas dentro de uma garagem, juntamente com outras, umas mangueirinhas, não deduzi logo o que é que seria. Vamos lá à procura, à pesquisa e encontro esse, para além de informação, claro, esse postal com uma peça exatamente igual, ou muito, muito semelhante, e ok, fez-se luz, estamos a falar de um sulfatador, essencialmente para a vinha, não é? Passava no meio da vinha e lá servia para sulfatar a vinha. Outras alfaias, ainda agrícolas, é esta bomba de trasfega, que eu não fazia a menor ideia o que era, confesso, não fazia a menor ideia. Também encontrei uma peça muito não igual, exatamente igual, no Museu de Sobral de Montagraça. Foi a minha sorte, porque não fazia a menor ideia o que era uma bomba de trasfega. Pronto, agora já sei que serve para passar o vinho de um lado para o outro, para deixar os resíduos, pronto, é mais ou menos isso que serve. E depois ali ao lado temos uns pulverizadores de jardim, franceses, marca, acho que uns são franceses, outros ingleses, marca, tem ali a marca, um maior, uns mais pequenos, que se põe para as plantinhas, para os vasinhos lá em casa, mas foi também uma novidade para mim, nunca tinha visto essas peças em lado nenhum. Armas de fogo eu não quis trazer mais, temos ali 2 canhões, confesso que do ponto de vista do estudo ainda não consegui, também é outra situação que temos que discutir, inventariar é estudar, implica estudar, nos casos sim, noutros não, nos é possível, noutros nem tanto, não sei pormenores destas peças, são 2 canhões possivelmente utilitários, não me parecem que sejam réplicas ou que sejam umas coisinhas que se fez, não, elas são enormes, por isso suponho. Agora, época, quem usou, não sei, e não sei se um dia vou saber, porque confesso que não é uma coisa que me entusiasme muito. Talvez o professor, o meu colega Sérgio Coelho, um dia pegue nisto e vai ele estudar. Então, deixando um bocadinho as alfaias agrícolas para trás, passamos à cerâmica e ao vidro, que também só trouxe uma outra coisa. Isto aqui está, deixa-me desviar. E então temos aqui uma peça, um vaso da Companhia das Fábricas Cerâmica Lusitana, como podem ver ali na marca CFCL. Eu, por aquilo que consegui perceber, esta fábrica depois é mais tarde comprada ou junto a Massarelos. Não percebi muito bem o processo, também não estudei ao pormenor, mas é uma fábrica que depois vai integrar a fábrica de Massarelos. Esta peça, que à partida não tem grande interesse, é um prato para mim e do ponto de vista histórico acho que é uma peça muito curiosa, muito interessante. Porquê? Porque é um documento histórico, dá-nos aqui informação sobre 2 fábricas de um modo diferente. A publicitária, a que está a fazer a publicidade e manda fazer o prato, e a que fez o prato, ou seja, este prato foi feito na fábrica de Alcântara para anunciar e para publicitar a fábrica do Albino José Batista, que era uma fábrica de guarda-chuvas. Aquele 92, demorei um certo tempo a perceber o que era, pensei, o ano, não é? É que chamava-se a Fábrica Albino José Batista ou a Fábrica 92. Aparece mesmo, entre aspas, em termos documentais, a Fábrica 92. Como é que eu sei isto? Porque, entretanto, encontrei outros pratos, ou seja, já percebe-se que era hábito da fábrica. Este colecionador só tem este,
mas percebe-se que era hábito desta fábrica encomendar um prato por ano. Então, vai mudando o desenho, mas lá está o 92. Os 92 não pode ser tudo o mesmo ano. Não, não era mesmo o nome da fábrica. Pronto, aliás, que consta ali também, como vê, na propaganda, no reclame, no anúncio, Albino José Batista. Eu gosto desta peça exatamente por isso. Pronto, primeiro temos ali o calendário de 1889, ou seja, é uma peça que nos dá muita informação a nível histórico. Pronto, achei piada, eles estão completamente descasados, vê-se perfeitamente que aquela tampa não é daquele frasco, são os frascos baiões de farmácia, não é? Muito utilizados, alguns já esbotonados. Pronto, é uma pequena coleção que eu resolvi pôr aqui, porque há pessoas que acham acham interessante e com certeza o colecionador também, por isso é que os tenho. Depois oscilamos entre umas peças já muito até estragadas, digamos, ou em mau estado, e sem grande interesse monetário, para coisas como esta, ou seja, um abajur Tiffany, pelo menos um tem marca, o que está pousado sem pé, ele tem pé, eu é que tinha tirado esta fotografia e depois não tive a oportunidade de tirar outra, ele tem pé, é verdadeiro, este é verdadeiro, os outros digamos que são de inspiração, porque não me parece, são muito bonitos, então ligados, são espetaculares, são um conjunto de 13 e já fui ameaçada que há mais para inventariar, por isso ainda não vi, mas são realmente muito bonitos. Mas o Tiffany é aquele que está ali e tenho pena não vos ter trazido uma fotografia com ele ligado. Uma coisa destas leva acho que 6 lâmpadas, ele dá assim um efeito espetacular, mesmo muito bonito. Agora também, e vamos falando nisto ao longo da conversa, esta coleção, e suponho que a maior parte dos colecionadores deste género não compram as coisas pelo seu valor monetário, compram porque gostam, compram pelo gosto pessoal, não estão preocupados se é uma coisa que vale muito ou se vale pouco, porque realmente não é esse o conceito e neste caso não é de certeza. Mas temos aqui 2 garrafinhas que foram muito utilizadas em determinada época. Encontrei uma tese, eu suponho que é uma tese de mestrado, não tenho a certeza, pelo menos é um estudo, em que fala da fábrica onde elas foram feitas, ou seja, a fábrica Oliveira e Rocha. Como é que eu sei? Porque elas têm a marca, não sei se conseguem ver, ela está um bocadinho disfarçada, mas tem marca e diz-nos realmente onde são estas garrafas de Grés. Depois uma peça maravilhosa, foi capa de catálogo também, é uma peça que consta do catálogo da fábrica de cerâmica da Fundição das Devesas, claro que há quem a atribua ao Teixeira Lopes, pai, não é? Acho eu, mas não sabemos, aliás muitas das peças destas fábricas sabemos que são da fábrica, quem as fez exatamente não sabemos, que eles não tinham só um artista, tinham várias, nós cá na casa temos vários exemplos disso, de outro tipo de peças, claro. E depois a menina dos olhos do colecionador, eu acho muito, muito engraçado, são as pinhas. A coleção é aquela que podem ver ali em cima da mesa, a que está ao lado fui eu que arranjei uma imagem para ilustrar para que é que serviam ou o que é que eram estas pinhas. Atualmente estas pinhas estão em armários, muito bonitas, parecem assim uns candeeirozinhos, mas de facto elas tinham uma utilização prática no sentido de ser bonita, estética, não é? Que eram os remates de corrimões ou os remates de varandas. Onde ainda é possível ver isto, penso, há pouco tempo era, e ali o Dr. António Silva se calhar ainda se lembra, era exatamente no Palácio Balsemão, assim que se chama, nunca reparou? Tinha, ainda tinha relativamente pouco, suponho que tem, se ninguém partiu, estes remates, estas pinhas, mas isto era uma prática comum, foi durante muitos anos. Curiosamente, não encontrei, e agradeço se me ajudarem, não encontrei bibliografia sobre isto. Eu já corri tudo, quem é que estudou isto? Nada, não estou a dizer que não há, eu não encontrei. Não encontrei. Fábricas é que faziam, claro, todas as fábricas que faziam vidro, se calhar, peças de vidro, provavelmente faziam também este tipo, mas não encontrei nada.
Também fui andar atrás de arquivos, não fui, claro, não se pode fazer tudo, mas era se calhar uma coisa que eu gostava de aprofundar mais um bocadinho. Pronto, esta coleção, isto são coleções que podem sempre ser aumentadas, há todas as cores e feitios, e como podem ver aí pela amostra. Outra coleção deste colecionador é uma coleção de escultura, neste caso peças do Henrique Moreira, exceto ali aquela menina com a ovelhinha que não está assinada, não sei de quem será o autor, mas todas as outras são do escultor Henrique Moreira, já restauradas, aqui ainda estão numa fase, pelo menos ali o Raul Brandão ainda está, foi antes do restauro, neste momento já foi restaurada, e o Pescador também, são as duas antes do restauro, já foram restauradas, estão à espera de um sítio para se valorizarem mais. E depois vamos às máquinas, que foi uma chatice a tentar, isto é uma máquina ou não é uma máquina? Estas duas peças, imaginem isto sem o reclamezinho do lado, não é? Quando eu olho para aquilo eu digo, e agora, o que é isto? É que eu não tinha nenhuma base, ninguém me dizia nada, era assim, meteram-me lá e olha, faz, eu creio, o que é isto? Era para fazer cimento. É complicado, isto agora é muito engraçado, mas não foi difícil perceber o que é que, para que é que isto servia. Bem, eu não sei se estou certa, se estou errada, mas voltamos lá atrás ao Paz de Brito, ao Dr. Paz de Brito, olha, é uma reflexão, se estiver errada, nós temos que partir de algum princípio. Neste caso, eu acho que estou certa, isto eram máquinas para fazer gelado, não é? Aquilo roda, estão um bocado sujas, mas ainda rodam, funcionam, e segundo a publicidade encontrada, muito em bibliografia estrangeira, catálogos americanos essencialmente, pronto, temos aqui a funcionalidade destas duas máquinas. Mas depois temos esta também, a desnatadeira Diablo, por acaso até mais do que uma, eu só pus aqui uma, como podem ver encontrei também ali da Casa Foster uma parecida não, da mesma marca, em que não deixa dúvidas o que era isto, e depois o funcionamento é muito engraçado, o leite e o soro para um lado, claro que não havia funcionar, mas o professor Jorge Alves, na obra que ele tem sobre o leite em Portugal, também fala desta desnatadeira, e assim tem algum fundamento científico a explicar como é que as coisas funcionavam, e tem também uma imagem, se não me engano. E depois mais uma máquina, esta coisa fantástica, uma caixa de música. Infelizmente esta não está a funcionar, andamos à procura de um bom técnico que saiba tratar disto como deve ser, que é assim uma caixa de música, aqueles desenhos, depois tem discos perfurados, se é assim que se chama, e pronto, e lá vai tocando, e é esse o objetivo. Esta não, mas tem uma que toca, e é uma peça bonita, esteticamente muito bonita, também encontrei ali publicidade sobre ela. E agora digam-me como é que eu cheguei a isto, descascador de beterraba. Quando eu olhei para isto, nem um descascador eu achava que era, quanto mais de beterraba. Eu andei, a minha cabeça andou dias e dias, e aqui só tem um lado da imagem. Isto parecer interessante era termos os vários lados para dizer, mas o que é isto? Aquilo rodava, mas tem uns ganchos dentro, assim, uns dentinhos, oh meu Deus, mas que raio é isto? Bem, tanto andei, nunca tal, acho que não me enganei, aquilo é de facto um descascador de beterraba. Claro que ninguém ia descascar aqui uma beterraba, era um descascador de beterraba quase a nível, não era a nível industrial obviamente, mas em quantidades, porque a beterraba teve várias utilizações, parece que até se faz vinho de beterraba, não é? Eu ouvi qualquer coisa sobre isso. Pronto, mas isto só para dizer as dificuldades que é inventariar uma coleção que não se tem nada à partida, não é? Que é olhar para as peças e olha, desenrasca-te. Bem, outra que me deu, esta então partiu-me todo, porque eu não sabia o que era isto, e dizia-me o colecionador, isso é um banco de carpinteiro, e eu, não, isso não é, chame-lhe o que quiser, mas um banco de carpinteiro não é,
porque eu lembro-me, em criança, perfeitamente ter um vizinho carpinteiro e eu tenho a certeza absoluta que não era. Para que é que o banco do carpinteiro ia ter ali aqueles ganchos de ferro? Primeiro, não era desta altura. Um banco de carpinteiro tem que ficar à altura da pessoa para poder trabalhar. Eu lembro-me muito bem disso aí. O que era eu não sabia. Bem, lá cheguei ao lindo nome de trafilador. Depois de certos meses, ou se calhar meses não digo, mas ainda foram uns bons tempos, atrás do que era isto. E quem temos então que é um trafilador, que trabalha no fabrico de fios metálicos ou na trafilação, objeto utilizado numa ourivesaria. Isso então é que me partiu toda. Numa ourivesaria, uma peça tão grosseira, mas é verdade porque depois o Etienne de Lenne, não sei se é assim que se diz, tem aqui uma belíssima gravura de um sítio onde se faziam joias, peças delicadas, mais parece uma, sei lá, um sítio de fazer coisas grosseiras, não é? Temos aqui um material, uns instrumentos, e se repararem ali do vosso lado direito, do vosso lado esquerdo, ali está o homem com um banco exatamente igual. Estas peças começaram-se a utilizar já no século XVI, XV, XVI, ou seja, é uma peça que não sabemos até quando é que foi usada, mas foi utilizada durante muito tempo e servia exatamente para puxar o fio metálico. Aquilo rodava, aqueles ganchos iam puxando o fio para depois ser moldado, trabalhado, não sei pormenores, mas não há dúvida que acho que cheguei ao nome certo da coisa, um trafilador. E digamos que esta é a evolução do trafilador, uma coisa já mais recente, embora antiga, duvido que ainda se use, já está noutra fase este laminador de ourives ou cilindro. Eu fui buscar isto a uma obra de um sócio nosso, o Silva Fernandes, cujo pai era ourives, não é? E que tem as peças todas, e pronto, e por similitude de funções que fazia outros, suponho que isto seja uma evolução daquele trafilador, depois os nomes vão-se adaptando também conforme as épocas. Continuo a dizer, posso estar redondamente enganada, e a vida é assim, o conhecimento vai-se fazendo assim. Uma máquina de costura, infelizmente em muito mais condições, uma Husqvarna, que também eu conheci esta marca, mas das motos, aliás temos uma casa aqui perto, em Canelas. Nunca pensei que também tivesse máquinas de costura. Pelos vistos começou, tem um bocadinho da história do porquê ter começou assim, mas depois passou para as botas e outras peças. E é uma marca de origem sueca, pronto, isso já sabem. É uma daquelas que também merecia restauro, porque temos muitas Singer, não é? Mas destas, acho que não temos assim muita coisa, temos mais motas do que máquinas de costura. Esta não foi assim muito difícil, se calhar por gravuras, por estudos que me são mais familiares, mas cá temos então uma prensa tipográfica e ali um bocadinho da história e mais uma vez recorrendo a imagens de jornais antigos para fazer a comparação e para não deixar dúvidas do que era. Pronto, confesso que tenho algumas dúvidas. Teoricamente era para moer café, mas se eu meter lá outra coisa qualquer é capaz de moer também. Não sei, eu chamei-lhe moinho de café. Pelos similares que vi, acho que sim, porque se fosse para grãos, para outra coisa, ali aquele funil é mais grosso. Pronto, de qualquer modo, estou sempre pronta para emendar e se um dia descobrir outros. Outra coisa que faz parte da coleção são estes telefones também giríssimos. Dois deles com marca, o outro não tem qualquer marca, não consegui exatamente datá-los, mas podemos ver que não são a última moda em termos de telecomunicações. Ou de iPhones, não, já têm um certo tempo. Esta também me deu um certo trabalhito, não sei, pensei que mais que era para cortar a cabeça de alguém,
até porque é uma peça robusta, grandinha, mas acho que cheguei à conclusão que sim, seria para cortar pão, queijo, pronto, serviria para estar na cozinha, talvez de um restaurante ou de um sítio onde se comesse muito pão, porque senão também não era preciso a guilhotina para cortar, mas pronto, acho que sim, acho que esta também encontrei qualquer coisa que me esclareceu, mas também demorei um certo tempo, não fiquei logo muito convencida. Primeiro ainda achei que era para cortar palha, mas depois vi tantas, porque curiosamente, há uns parecidos para traçar a palha para os animais, mas são maiores, mais altos, aqui cabia pouca de cada vez. Esta é eu não sei como é que se chama isto, um fogãozinho, isto é uma coisa assim, pequenina, mas que encontrei um catálogo espetacular, um catálogo completo, dos quais trouxe aqui, porque isto depois há imensos modelos, é a mesma marca, mas os modelos não é bem a mesma coisa, vão tendo algumas diferenças. Eu pus aqui a página aquilo é a capa do catálogo, e depois pus aqui a página do que é exatamente igual e das adaptações que poderia ter, não é? Estão a ver? Mete-se ali uma chapa que eu me tenha apercebido não existe, ou seja, o colecionador não tem, só o fogãozinho. Metia-se aquela chapa e então podia-se adaptar, que haviam imensas panelas, aquilo é uma coisa assim, pequenina. Este catálogo é muito, pronto, é curioso, é um catálogo mesmo para as pessoas escolherem e comprarem a peça. Este é-nos familiar também. Eu pus aqui porque encontrei na capa eu penso que é a ilustração, eu não tenho aqui, mas anotei, aqueles senhores, não sei muito bem o que é que eles vão fazer, mas estão exatamente com um instrumento destes na mão, não é um furador, é um furador. Nós tínhamos um aqui no solar, eu lembro-me de montar uma exposição ali no núcleo, há 20 anos atrás, ainda com uma coisa destas, incrível que pareça, que este solar está... tínhamos um muito, muito semelhante, parecido, trouxe porque também é uma coisa que vos é familiar, para não trazer só peças esquisitas. Mas depois também temos este órgão, sei lá, como é que eu vou chamar a isto? Eu devia ter tirado uma fotografia ali com aquela parte aberta, aquilo tem uns discos muito engraçados, são os rolos de papel, que encaixam ali num determinado sítio, aquilo toca. É outro que está à espera de restauro, estamos a ver se encontramos pessoa indicada e com um bom orçamento, porque senão passa a ser mais caro fazer o restauro da peça do que a compra, mas realmente também ainda não encontramos, também ainda não procuramos, e há várias caixas de música para restaurar, ou vários instrumentos musicais para restaurar. Aí está, já agora que falei nisto, era um dos campos que eu criaria agora, instrumentos musicais. Na altura não criei, porque não sabia que existiam tantos. Pronto, e então foi para as máquinas de tudo e ficou o assunto arrumado. Outro assunto que dá muito jeito é outros. Não sabes o que é? Outros. Pronto, é bem muito fixe, cabe lá tudo. É vida. E esta? E descobrir o que era isto. É muito lindo, agora saber que isto era um taladro. Isto são umas cordas, mas... isto é um furador, eu sabia, mas quer dizer, mas furador já tinha o outro, para que é que era este? A descrição mais próxima que eu achei, que eu vi, é exatamente para colocar gatos nas faianças. É evidente que não seria só os gatos, não é? Vê-se muitas vezes aqueles pratos restaurados com... não seria só para isso, seria para materiais menos duros, não é? Que fosse necessário furar, que é o caso da cerâmica, não é? Mas que não fosse preciso grande força, grande incisão. Então isto torcia, largava-se, eu experimentei. E aquilo, ao desapertar, fazia pressão e furava. É um instrumento engraçado, muito simples, mas também demorei um certo tempo, porque este eu não conhecia, este não me era familiar. E depois cá temos outro. Este instrumento esquisito, mas ali está, eles existiram, isto é século XIX, finais do século XIX, mais um, eles gostavam de gelados, pelos vistos, conheço alguém que também gosta muito, mais um desses que também demorei um bom tempo, felizmente o Google vai ajudando muito. Depois esta achei muito gira, porque encontrei um exatamente igual, não temos dúvidas na sua função, não é? Um saca-rolhas, ali, em que encosta-se a garrafa, roda-se e lá sai a rolha. Esta eu trouxe por uma questão
porque sei que toda a gente se lembra das mercearias, não é? Do nosso tempo, ainda usarmos este tipo de balanço. Quer dizer, toda a gente não, porque há aqui miúdos com 20 anos que não fazem ideia o que isto é, mas a verdade é que nós, assim, os mais crescidos um bocadinho, lembramos perfeitamente de ir à loja, à mercearia e ter este tipo de balanças. Ora, também lá está. Falando em balanças, eu não sei se trouxe mais, se calhar não trouxe, mas é uma coleção também grande de balanças que este colecionador tem. Depois temos aqui outra máquina, que eu não sei para que é que serve. Ai, parece que é para fazer manteiga, mas também demorei até ver ali a menina com uma coisa semelhante. Não sei como é que funcionava, não consigo explorar isso, mas cá temos a peça exatamente igual ali na publicidade, quer no que a menina está a fazer, quer na outra ali ao lado. Imensos catálogos a publicitar este tipo de peças. Falando em balanças, a fotografia não está grande coisa. Esta foi uma das grandes dificuldades que eu tive. Foi em fotografar as peças, porque eu estava sozinha, e estou sozinha a fazer este trabalho, e quando estou acompanhada, a coisa não funciona melhor. Lá peço para me segurarem uns panos, as peças estão todas num espaço e há muito ruído visual, ou seja, eu quero fotografar uma peça, mas tenho 500 atrás. E é muito complicada essa fase de fazer boas fotografias. Neste caso não fazem grande diferença, mas se fosse para uma coisa mais séria, teria que se fazer isto de outra maneira, isolar as imagens. Pronto, temos aqui uma balança, provavelmente para pesar sementes, é uma balança de precisão, de coisas pequenas, também podia ser de joias, de ouro, não sei, são sempre balanças de muito, muito pequenas. E ali um catálogo sobre a marca dela. Ela tinha marca, esta é das que tem marca, e ali está um catálogo que encontrei que pode ser explorado. E esta que não esperava, um esmagador de banha, era para fazer aquilo que o Dr. Guimarães gosta muito. Como é que era? Torresmos. Eu acho que ele já gostava muito de torresmos. Também demorei muito a perceber o que era isto. Cheguei lá pela marca, felizmente tinha marca, e consegui então, através da marca, perceber o que era. Pronto, não vejo grande utilidade nela agora, mas não deixa de ser uma peça muito, muito curiosa. Mais uma caixa de música, esta funciona, eu tenho um bocadinho gravado, não trouxe, podia ter trazido, mas eu sabia que não tinha tempo e por isso não trouxe, mas é uma das que funciona. Dá-me ideia que é uma caixa de música que foi adulterada, não foi adulterada, foi acrescentada, por acaso não mostro aqui imagens da tampa, mas colaram lá umas gravuras muito interessantes, ou pelo menos que nada tem a ver com a origem da peça. E um outro, já agora falando em música, que foi assim uma vitória para mim, achei muita piada, o colecionador fartou-se de rir porque ele compra porque gosta, quer lá saber, ele quer saber da história, mas pronto, não é assim, eu é que achei muita piada porque concluí que é exatamente igual e da mesma época ao piano onde o Alfredo Keil tocou pela primeira vez a portuguesa. Achei mesmo muito interessante. Aliás, esse piano encontra-se no Museu da Cidade de Lisboa, acho que é assim que se chama, Museu da Cidade, e este é exatamente igual, da mesma época, com as mesmas características. Depois há similares, há imensos, mas às vezes basta o próprio. Eu devia ter trazido a fotografia, como disse, não está grande coisa, mas ali o símbolo no meio, a marca, em todos, embora da mesma marca, não são sempre iguais, depende do ano, depende da época. Este é mesmo igual ao do Keil. Então fiquei muito contente porque agora o mobiliário, podia ter trazido imensas coisas, mas escolhi estas 3 peças, obviamente, porque estamos a falar dos cofres de Tomás Cardoso, uma fábrica de Vila Nova de Gaia. Este colecionador tem 3, não estão em perfeitas condições, mas estão razoáveis, facilmente são recuperados e facilmente são restaurados para ficarem mais bonitinhos. E temos ali um bocadinho disto depois na ficha de inventário, obviamente que tem um bocadinho da história daquilo que eu pude fazer sobre estas peças. Pintura, isto também são apenas alguns exemplos.
um Ramalho, mas tanto temos um Ramalho como temos depois um João Augusto Ribeiro, que, pronto, que é um pintor muito menos conhecido, que só quem anda nestas andanças da pintura sabe quem é, mas depois temos ali o Marcos de Oliveira, um António Rua, ou até uma Susana Moncóbio, não é? Pronto, que é uma cópia, obviamente, mas aí está, é um colecionador que não coleciona pelo nome, pela importância, mas porque gosta, porque quer e pronto, e é isso o que valoriza a coleção do meu ponto de vista. Assim como este magnífico retrato, que teoricamente não estava assinado. Eu parti para o inventário desta peça sem saber quem era o autor, e tem aí do vosso lado esquerdo a peça antes do restauro e depois a peça restaurada. Não estava assinado, ou pelo menos não sabíamos quem era, mas é uma peça, percebia-se que era uma peça de alguma qualidade. E ali temos, depois tanto andei, que encontrei na revista Ocidente, por acaso, tive sorte desta vez, a revista Ocidente trazia muitas vezes textos, traz quase sempre textos sobre as diversas exposições das Belas Artes, do Ateneu, e tive a sorte de apanhar precisamente este desenho, o desenho deste retrato que foi exposto nesse ano no Ateneu Comercial. E então, opa, já sei quem é o pintor. Ok, tanto trabalho para nada, porque durante esse período a peça foi para restauro e a senhora restauradora manda-me uma foto, Júlio Costa, eu fiz. Mas pronto, tem destas coisas e não, é mesmo assim, é assim que as coisas se vão construindo, tive um certo trabalho, mas ao mesmo tempo também foi giro ler o texto sobre a apreciação, como podem ver ali, ele próprio, a pessoa que faz as notícias, de menor valor artístico, mas ainda assim digna também de apreço. Pronto, não foi daquele ano, não foi a melhor peça, mas foi o suficiente boa para trazer ali o desenho dela e para falar sobre ela. Então, depois do restauro, realmente é uma belíssima peça, convenhamos, não é? O Júlio Costa não era assim um pintor de esquina, às vezes demora o seu tempo. Outra peça que temos ali, eu fiz questão de pôr original e cópia, porque eu não sei se não gosto mais da cópia. É mais uma peça que precisa de ser limpa. Não sei quem fez a cópia, pode ser que tenha a surpresa quando a peça for limpa também estar assinada, e então aí era muito bom. O original, por aquilo que eu consegui perceber, está no Museu do Capitolino em Roma, daquele pintor com nome estranho, Michael Sweet, não sei se é assim que se diz, mas está ali, vocês veem. Pronto, esta cópia realmente está um bocadinho baixa, mas tenho ideia que o desenho não sei, parece mais interessante, mas aí está, precisa de ser limpo para vermos também, para tentar perceber quem é que fez esta cópia, mais uma da coleção. Outra, também fiz questão de trazer a cópia e o original, As Zenhas do Bicho Rio Ave, é uma cópia ou então outra versão deste pintor Mota Urgeiro, que nasceu no Fundão em 1946. Pronto, aqui está. Eu também não sei neste caso de qual é que gosto mais, elas estão muito semelhantes, mas se repararem ali nas árvores são diferentes, não é? Tem ali ligeiras diferenças, quer tenha sido o mesmo autor, quer tenha sido uma cópia, houve essa vontade de fazer diferente. E depois passamos aos veículos, e começamos logo por este magnífico veículo, cheio de tralha lá atrás, não é? Mas que rapidamente percebemos para que é que ele servia e a sua funcionalidade, não é? Um carro de bombeiros. Eu vou avançar, portanto, que a mim estão-me a bater. Mais veículos, desde uma cadeirinha com um brasão de fantasia. Porque é que eu digo que é um brasão de fantasia? Das duas uma, ou está muito distorcido numa pintura que lhe fizeram por cima, ou realmente não encontrei toda a bibliografia que procurei. E depois aqui o Coupé, o Landau, o Milord eu também não estou assim a 100% convencida. Eu fui à bibliografia do Museu dos Coches, por isso que era para não errar muito,
mas há tanta variedade que só quando nos deparamos com isto é que dizemos, mas isto não é a mesma coisa, é tudo costas, está a andar. Não é tudo costas. Aliás, este eu tinha-lhe chamado cabriolé, ainda fiz a ficha de acordo com ser um cabriolé, mas depois fui ver outra vez e o cabriolé só tem 2 rodas, este tem 4, pronto. Fiquei ali, mas eu fui ao sítio certo, é uma questão de insistir mais um bocadinho. Eu gosto muito desta, eu queria recuperar esta. Deve demorar um certo tempo e gastar alguns materiais, mas aqui temos uma motocicleta curiosa. Eu sei quem gostaria de trabalhar nisto, recuperar nisto, mas vai gastar umas boas horas. Vamos ver o que é que se vai fazer com esta. E depois passamos aos outros, que é uma coisa que eu gosto muito, quando não sei o que é, outros, ou quando não sei onde encaixar. Isto é algumas curiosidades, um fogão a carvão, que achei piada, porque como tem a marca, rapidamente encontrei a fábrica e por acaso até ali o proprietário com o grupo de trabalhadoras. E depois esta é que foi uma chatice. Salvou-me ali o doutor Guimarães, que disse assim, menina, isso era para aquecer os lençóis das senhoras. Porque eu não fazia a menor ideia o que era isto. Deparo-me com esta coisa, com uma panela, sei lá o que era aquilo, de metal, a folha, não sei, e depois aquele rábio, mas que raio é isto? Entretanto, ele me emprestou-me um dicionário muito, muito curioso, que não tem muitas coisas, mas tinha algumas, mas ele esclareceu-me logo o que era realmente aquilo enchia-se de brasas, faz sentido, e depois passava-se nos lençóis, não é? Eu suponho que não era só das senhoras, era também dos senhores, combinamos. Outra peça, um fogão salamandra, esta curiosamente desta marca, a do outro é da outra marca, mas pronto, são similares, vê-se que são da mesma época e que têm a mesma função. Leques, eu só trouxe um, mas devo dizer que a coleção tem 10, 12, não tenho a certeza, não me lembro agora, mas aqui está, fui buscar um textinho ali do Paulo Campos Pinto, é um assunto que eu não aprecio, há imensos estudos até sobre isto, leques, os orientais, os não sei, pronto, cada um gosta do que gosta, tive que fazer a inventariação, fiz, mas não é assim um assunto que gosto. Pronto, e agora chegamos ao grave problema, e é aqui que vocês vão todos trabalhar. Primeiro, vamos falar da jardeira. Eu andei até há 3 dias atrás, e isto já lá vão uns meses, que eu não conseguia identificar o que era aquela peça. A peça da minha coleção, não digo minha, é a do meio. A outra que estão a ver ao lado esteve exposta em 2016 no Casa, não me lembro como é que se chama, mas em Famalicão, só podia ser, aquela fábrica que passou a um centro de eventos e outras coisas que agora não me sai o nome. E só depois de ter procurado tudo o que possam imaginar, tudo, bibliografia portuguesa, estrangeira, imagens, tudo, eu não conseguia perceber o que era aquilo. Até que um dia destes, não sei como, não sei a propósito de quê, deparo-me com um vídeo no Facebook, exatamente no Facebook, no YouTube, não sei, e vejo aquela peça e eu, alto, parou. Foi a primeira vez que eu vi uma peça igual, não tinha visto. Pronto, está ali o que é uma jardeira e para que é que ela serve. Não sei se percebem muito bem, mas garanto-vos que aquela tese de mestrado que está ali embaixo explica muito bem. Eu é que não tive tempo para ler toda. Isto é uma peça têxtil, dá para perceber que tem a ver com medidas dos fios, mas eu depois vou estudar, assim melhor, se for o caso. Mas finalmente descobri, pelo menos, eu disse, mas como é que eu vou fazer isto? Eu nem sequer sei o nome, o que é isto? Eu pus tudo, é para imprimir, é para gravar, é para pôr lá um papel, depois aquilo tem uns pesos, pronto. Finalmente cheguei pelo menos ao nome da peça e lendo-a, e dali para perceber um bocadinho o que é, embora seja, isto é uma tese, não é de história, é de economia, acho eu, pronto, tem que se ler isto com mais atenção, para perceber a funcionalidade, embora não seja essa a minha função. Agora, aquela que tem o ponto de interrogação é que continuamos na mesma. Se alguém me puder ajudar,
Eu já vi tudo. Se aquilo é para meter borboletas e vê-las atrás. Não, não sei. Eu não consigo. Não faço ideia. Acho que é um instrumento de farmácia. Acho que, não sei. Não consigo encontrar. Não faço ideia o que é aquilo. Quantas mais pessoas virem, melhor. Porque às vezes salta qualquer coisa. Sei, pá, já vi isto em algum lado. Não sei, não consegui até agora arranjar funcionalidade para aquilo, não faço ideia o que é, se calhar é a coisa mais simples do mundo, se calhar é uma coisa óbvia, mas a mim não me diz nada, vou continuar a procurar. E finalmente, porque eu sei que está na hora, trouxe aqui esta pintura ao lado para questionar um bocadinho, o inventariar é estudar? O inventariar não é estudar. Se calhar é impossível inventariar sem estudar um bocadinho. Mas inventariar também não é estudar, porque é impossível alguém que está a inventariar uma coleção, seja ela do que for, ao mesmo tempo estar a estudá-la com profundidade, a não ser que seja uma coleção, olha, tipo esta, tipo só de um assunto, não é? Aí se calhar é mais fácil. Agora, uma coleção como a que eu acabei de mostrar, ou uma coleção como aquela que o Dr. João tem estudado e o Dr. Guimarães já estudou, que é a coleção Marciano Zuaga, que está nesta casa, que é uma coleção muito parecida com esta. Tem assim mais umas coisas, uns animais embalsamados e tal, que eu não tenho, mas pronto, é uma coleção de tudo, do que interessa é ter, não é se é bom, se é mau, se é... Pronto. Agora, este último slide, porquê? Primeiro porque me obrigaram a fazer um artigo para a Revista de Portugal. Eu tive que fazer e pronto, e disse, ok, vai ser desta. Mas também porque olhei para este quadro, para esta pintura, assinado por um Adolfo Greno, que não é muito conhecido. E disse, bolas, mas quem é o Adolfo Greno? Vou procurar quem é o Adolfo Greno e só sei quem é a mulher, que é Josefa Greno. Ou seja, há imensos trabalhos, artigos, aqui. Pronto, isto é uma história muito triste, curiosa, interessante, mas que está até nos jornais, está em tudo, está nos jornais da época, já há teses de não é medicina, aqueles áreas forenses, há imensa coisa. Porquê? Porque a senhora, além de ter superado na pintura, de ser uma pintora super conhecida e que subiu por aí fora, a Josefa Greno, essencialmente flores, é uma pintora de flores exímia, depois vão procurar, vão ficar admirados, mas que teve a ousadia, o desplante de matar o seu marido enquanto ele dormia com uns tiritos de revólver. Pronto, é uma história muito triste, é o que é. Essa história está aqui neste artigo, mas essencialmente eu não ia fazer uma história disso, porque isso está nos jornais, ou podia fazer de um outro ponto de vista, mas quer dizer, isso é mais ou menos conhecido de quem estuda estas coisas. O que me interessou a mim foi quem é este senhor? Alguém que se faz pintar, que se faz representar, ainda por cima com as comendas, é alguém que tem alguma importância, não é? Ainda que tenha sido pintado pelo Adolfo Greno, que não foi um pintor mas, pronto, era alguém com importância, o homem tem pinta, não é? Então fui atrás deste homem que eu quis ir. Quem é? Quem é o retratado? E fiz este artigo, que está pronto a publicar, então sairá na próxima Revista de Portugal, do retratista ao retratado, e que eu dedico e dediquei, assim como dediquei esta apresentação à nossa colega e amiga Susana Moncóbio, que nos deixou cedo demais, e que tudo que tem a ver com arte, ela vibrava, ela tinha um entusiasmo fantástico, não é? E eu dediquei-lhe então peço desculpa, não era esta a ideia. Pronto, dediquei-lhe este artigo onde realmente falo não só da história e da tragédia do pintor, mas de quem é este homem. Posso estar enganada num porcento, em 99% tenho a certeza que este senhor se chama Francisco António Diniz, foi diretor, reitor do Liceu Central de Coimbra durante muitos anos e para além de muitas outras coisas que os senhores terão a oportunidade de ler em novembro, se não for antes, então nesse artigo sairá na Revista de Portugal.
Muito obrigada da minha parte. Espero que tenham. Muito obrigado. Estou à Muito obrigado disposição. mesmo. Obrigado. Olha, aquela cortar de pão não é para cortar pão. Não, Sr. Engenheiro, opa, vamos Não, apontar. é para cortar couves para fazer a refeição para as galinhas. Tá Com uma bem. mão metiam-se as couves todas, cortava-se as couves, escaldavam-se as couves, metiam-se a sêmia e dava-se para galinhas. Olha, então vou-lhe dizer que houve alguém a aproveitar-se disso e a cortar pão com ela. Mas o pão esborracha ali, o pão não corta bem, pá. É? Pão, Pronto, eu vou. há de experimentar meter o pão e o pão esborracha e não corta bem. É? Aquilo é Pronto, mais para. vou rever a bibliografia, vou Veja, rever. aquilo é Mas, é para as couves, para as galinhas, pá. couves. Ah, pois é, o som não está a sair, não sei porque não está a sair. Couves. Couves. O Sr. Engenheiro Charter está a dizer que era para cortar couves para as galinhas. Pá, Não era para caldo verde. Era um sistema de caldo verde, Era um exatamente. sistema como se fosse para caldo verde, verde, mas para as pois. galinhas. Obrigada, Sr. Engenheiro, vou rever, como digo. assim E fazia-se a última em- peça, nada? É? Aquela última peça, que eu não sei o que é. Não faço a mínima ideia. Ah, pá. É uma coisa montada. É uma coisa montada com um cordel, etc. Pois, que teria uma função. Ok. Alguém montou aquilo não é nada, pá. Aquilo é uma junção de coisas, pá. Sim, é uma junção de coisas, mas que deve ter tido alguma utilidade, não é? Sei. Digo eu, Não sei. não sei. Aquilo parece assim uma coisa de aumentar, uma lupa, não sei. É a base de um banco óptico. Mas Base de um banco óptico. um banco óptico tem uma vela e tem várias lentes, pá, em que ficam umas em cima. Fazia-se assim em física na escola, pá. Portanto, em que se metiam lentes que aumentavam, lentes que diminuíam, lentes que convergiam, e aquilo podia ser uma coisa dessa, se aquela coisinha é uma lente. Tenho a impressão que sim, bastante danificada, mas acho que sim. Mas aquilo é uma montagem que foi feita. Aquilo não é uma máquina, que alguém montou uma coisa qualquer assim, pá. É Para fazer. com um cordel, etc. Não Obrigada, Sr. Engenheiro, mas vou, aí está, é mais uma pista. Obrigado pela sua apresentação, está bem? Obrigada a esse, Engenheiro, obrigada. Adeus, boa noite, obrigado. Mais alguma questão? Mais alguém quer ajudar-me a identificar e a Não, eu corrigir? só que não sei se posso entrar, se me estão a ouvir. Sr. Arquiteto, desculpe, só o professor Barros Cardoso, eu sei que vocês não estão a ouvir, eu não sei o que é que se passa. Não sei se tem a ver aqui com a saída do som. João, que tal se nós tentarmos... professor, desculpe, dê-me só um segundo. Será que conseguimos Esteja à mudar isto? vontade. Será que é aqui? Ora, diga, professora. Olha, eu antes de mais quero agradecer esta comunicação e estaria aqui a ouvi-lo até que o tempo acabasse, não sei quando, não é? Porque realmente esse desfile de peças que aí fiz e a forma como apresentou isso deixou-me, enfim, completamente extasiado perante as informações que aí deixou e a surpresa que cada uma das peças me trouxe. Algumas que eu conheço, outras que conheço pior, mas ainda assim as suas explicações foram de grande interesse e são de grande interesse para quem se interessa por este tema do colecionismo, que é, enfim, de todos os tempos, mesmo do nosso tempo. Há pessoas que fazem coleções das coisas mais estapafúrdias. Eu não quero estar a pessoalizar, mas conheço coleções estranhas no mínimo. Bom, seja como for, esta também é uma coleção riquíssima, sobretudo pela variedade de peças que aí apresenta. Portanto, isto, antes de mais, queria lhe dar parabéns por esta iniciativa e desejar que continue assim, porque há pouca gente a interessar-se por este tipo de estudos e se calhar é bom que eles se façam. Porque, cada vez há de haver mais gente interessada em conhecer melhor aquilo que são as suas próprias coleções e aquilo que são as coleções que herdou e que às vezes se encontram, enfim, nos sítios mais recônditos das casas. E por falar em casas, só tinha aqui duas coisas para tentar ajudar, porque eu não percebo grande coisa disso, como deve imaginar. Uma tem a ver com
o vinho de beterraba, suponho que era assim, não é? Não de Sim, era. Foi o que eu falei. Aguardente. O vinho, nunca ouvi É falar. aguardente? Aguardente. Deve ser da Bom. cor. Outra coisa, tem a ver com o trefilador. Eu Então, não sei se chegou algum dia a visitar o Museu do Ouro em Travassos, Póvoa de Lanhoso. não, infelizmente Então, não. quando puder, vão lá, porque vai ter uma surpresa em relação a esta máquina de que... Porquê? Não me diga, não é? Trefilador. Como? Não é um trefilador? Não, vai ter uma surpresa porque vai encontrar igual. Ah, bom, Pareceu perceber alguma dúvida, não é? Em relação a isso. sim, É uma máquina muito porque grande. realmente não conheço outro. Mas Aliás, eu pedi recordo, ajuda eu já fui e... lá há muitos anos e recordo perfeitamente. Aliás, É? Ah, que bom. a pessoa que está encarregue de tratar desse museu é o arquiteto Manuel de Sousa, que esteve connosco em Ponte de Lima quando se fez aquele encontro sobre a Casta Loureiro. Uhum. Portanto, se quiser, é uma porta que se abre, porque aquilo normalmente até está fechado, mas esse museu tem muito interesse sob esse ponto de vista, isto é, ali estão guardadas peças muito antigas da arte de trabalhar os metais preciosos. Isto fica em Travassos, Póvoa de Lanhoso. Também sabe que Póvoa de Lanhoso é uma das terras do norte que tem importância na ourivesaria, e portanto ele guarda lá todas as peças, e eu recordo-me de ter na demorada visita que ele me fez, e mostrou os diversos passos até se chegar àquele fio mais fininho que faz, enfim, a ourivesaria tradicional. Ele se calhar vale a pena visitar este museu. Obrigada. Outro museu importante que normalmente é pouco conhecido ou é menos visitado, que é o da Quinta da Bolsa. Quinta da Bolsa fica em Santa Leocádia de Gerás do Limpo. Esta Quinta da Bolsa tem um museu isto falou, enfim, dos carros, dos transportes, não é? E desse tipo de artefactos, e lá existe uma coleção muito completa, e se calhar pode identificar melhor algumas das peças que aí mostrou. Santa Leocádia de Gerás do Limpo. É a Quinta da Bolsa. A Quinta da Bolsa ultimamente tem estado pouco aberta ao público, e este museu também, porque a senhora que é proprietária daquela casa tem a provecta de 100 e alguns anos, não sei quantos, mas eu já a conheci com muita idade. E, portanto, só por marcação é que se pode visitar. Mas se um dia precisar, diga, porque Obrigada, professor. eu Muito tenho obrigada. algumas chaves que podem abrir a porta. Essa foi uma das coisas que eu senti falta e que tomei consciência disso, e tenho essa perfeita consciência, que é a falta de visita a museus. Não por falta de interesse, mas porque realmente só consigo estar num sítio de cada vez. Bem, E ultimamente... às vezes é difícil, sabe? Mas é museu... mesmo. Ultimamente, como sabe, o professor sabe, não é? A situação familiar, é muito complicado ausentar-me. E foi uma das coisas que eu notei neste trabalho, o ter visitado ou ter ido a alguns museus, porque é evidente que há muita coisa na internet, há muita coisa, mas uma coisa é ir ver, é ir ao sítio, e eu senti essa necessidade. A primeira necessidade foi exatamente quando vi o transfogar o vinho, que encontrei no museu exatamente. Sim, eu fiquei com algumas. E eu disse, caramba. Eu, em relação a essa peça, tenho algumas reservas, mas reservo-me para outra altura. Isso vai lá ao museu, eu não sei se aquilo é uma tropilha ou se é uma praia de Trasfega. Mas ele é exatamente igual ao que está no Museu de Sobral de Montagraça, isso não há dúvida, sim. E é essa a legenda que eles lhe dão. Pronto, porque realmente para mim não me era familiar. Claro, não quero dizer que esteja certo, não é? Trasfega, eu não sei se aquela peça, eu assim de repente identificava, claro, não estou a vê-la, não é? Mas se calhar identificava mais com a tropilha. Mas as vantagens destas coisas também dão sempre é uma questão para corrigir, não é? Eu tenho
tenho algumas dezenas de fotografias de torpilhas. Um dia podemos conversar sobre isso, se quiser. Obrigada. Mas não me atrevo a dizer que não é o aparelho de trasfega. Se quiser, há uma no Museu do Vinho Verde, ou no Centro Interpretativo do Vinho Verde, lá em cima em Ponte, foi posta lá por mim, por indicação minha. Mas... assim, professor, só uma chega, eu não sei se em relação a esta peça isso pode acontecer, mas, por exemplo, em relação à jardeira, porque é que eu demorei tanto tempo a perceber o que era? Eu sei o que é uma jardeira, eu já vi uma jardeira, só que não tem absolutamente nada a ver com aquela. Aliás, se for porque eu nunca vi nenhuma coisa dessas. Exatamente, mas eu sei o que é uma jardeira. Eu fiz uma tese de mestrado sobre uma fábrica de fiação. Eu sei o que é uma jardeira. E no Museu de Indústria Têxtil em Famalicão tem uma jardeira identificada. Agora, não tem absolutamente nada a ver, nada. E por isso eu não queria acreditar que era uma jardeira. E quando eu pedi esta informação à senhora, por acaso sempre foi espetacular, a doutora Inês Carvalho, se não me engano, eu disse, olha, foi uma exposição que esteve aí em 2016 e tal, não sei o quê. Ele disse, olha, a legenda que nós temos foi a que foi mandada pelo proprietário da peça, que é o dono da fábrica, não sei quantos, que agora não me lembro, tenho isso apontado. Pronto, e eu aceitei como tal, mas de facto é uma jardeira completamente diferente daquela que eu conhecia. E por isso é que eu não atinava. Uma jardeira, não pode ser uma jardeira, não pode ser. Mas pelos vistos é. Olha, meteu-se num mundo que é um mundo sem fim. Meteu-me num mundo que São Martinho tinha por sair. Há imensas coisas. Mas também é desafiante este trabalho. Mas é desafiante. Mas que olho para uma peça... E aliciante. E para nós é deliciante, porque ouvimos-la com toda a atenção e com todo o gosto. Muito obrigada. Aqui, alguém? Mais alguém? Quando falou está a falar agora do desafiador, depois apresentou outra máquina, que até era a evolução das máquinas. Eu entendia como tal. É? Um laminador, não é? Laminador. Porque a indústria da leiçaria usava fios nas lapas-chave. Ok, já estou a perceber. As peças de gramalheira. Peças de gramalheira são peças de ouro sendo um metal muito macio, muito fácil de trabalhar. É muito facilmente comprimida. E, portanto, as peças de gramalheira, aquela máquina que apresentasse o laminador, tornava o ouro, a chapa de ouro mais fina. Enquanto o perfilador torna o calibre do fio mais fino, para depois trabalhar na telegrama, o laminador era mais usado para a gramalheira. Se porventura tiver autoridade, Gondomar tem alguma informação sobre essa área e este tipo de equipamentos aparece com alguma frequência naqueles industriais de ouro mais antigos. Etc. E aparecem estes equipamentos. Portanto, são dois equipamentos diferentes e não o outro. Obrigada. Eu disse esse disparate aqui, mas nas fichas não tenho isso. Ou seja, tenho um perfilador e um laminador. Pronto, ponto. E isto vai servir exatamente para eu concluir o que há bocado acho que não concluí. Que é, uma coisa é inventariar, outra coisa é estudar. E, de facto, a única peça que eu posso dizer que estudei foi aquele quadro do Adolfo Greno. E, mesmo assim, estudei dentro das minhas capacidades e daquilo que me foi possível. Por isso, todos os disparates que eu disser aqui em relação ao estudo, desculpem-me, porque de facto não foi um estudo. Foi uma pequena dica para conseguir complementar a ficha. Por isso, eu lá juro que tenho isso direitinho. Um perfilador e um laminador. Depois o disparate que eu disse aqui, os senhores esquecem porque lá não está para ninguém ver. Se um dia eu tiver tempo, eu puder, houver interesse, e eu quiser estudar, tenho aqui uma mensagem, não sei se, acho que posso vê-la. Okay. Se um dia eu quiser estudar mais alguma peça, ou
quiser, no sentido de vir a propósito. Então aí sim vou ter todo o cuidado de ir ao museu, de ir a outra bibliografia e de não dizer disparates deste tamanho. Mas agradeço imenso realmente, porque pronto, aquilo saiu, mas na ficha não é visível. Já agora, eu trabalho sim, pode ser. Devo complementar que na têxtil também se usavam, até porque têxtil, química, tintas, tinturarias também eram utilizadas, mas mais uma vez, obrigado. Sr. Arquiteto, desculpe, chegou a sua vez. Já. Foram várias peças distintas umas das outras, porque correspondem a atividades completamente diferentes. Então, o que eu penso, não é? Daqui que eu vi. Pergunto, isso é uma coleção de uma pessoa que por acaso se chama? Não, não tem nome. Não tem nome esta coleção. Esta coleção é exatamente aquilo que eu há bocado estava a tentar dizer. É uma coleção típica, se calhar, se é que podemos dizer assim, dos colecionadores do século XIX ou dos colecionadores atuais que gostam de tudo. O que manda aqui não é o valor da peça, não é a função da peça sequer, não é se ela é uma peça agrícola ou se é... E eu estou a dizer isto, eu não sou a proprietária da coleção, nem quero, não quero, esqueçam. Tirando uma peça ou outra, não quero. Mas sei o contexto da coleção, como não podia deixar de ser, e sei que aqui o que impera é o gosto pessoal. Ou seja, não é essa peça é muito cara e eu não trouxe aqui a última peça adquirida e acho que esta nem me apetece fazer a ficha. Além de ser uma coisa enorme, era para levar mortes, por isso. Mas pronto, mas se o colecionador gosta, eu vou ter que inventariar. Mas aí está, foi aquilo que eu dizia no resumo, aqui não tem a ver com a estética, com o valor monetário, com a coleção de pintura não sei de quem, para depois valorizar, não. Aqui o que impera é o gosto pessoal, gosto, compro e tenho e acabou. O que é que vou fazer com a peça daqui para a frente? Não sei. Não sou, eu estou a falar eu em nome do proprietário, não sou. Diga, doutor Marcos. Quando diz nós vamos procurar restaurar, eu que estou a indicar ao proprietário da peça aquilo que ele deve fazer, no fundo, para valorizar. Se ele compra uma peça que está em mau estado, que é uma peça, ainda que não seja para um museu, ainda que seja para o usufruto pessoal dele, dos amigos, da família, sei lá do quê, convém conservá-la e, se possível, valorizá-la. É essa a função, a minha função enquanto patrimonióloga, não é? Eu sou licenciada em património e isso foi uma das coisas que nos foi muito incutida, é valorizar aquilo, as peças, o património, neste caso, o património móvel, ou seja, estas peças, e então indico. Se ele faz ou não faz, isso depois já não sei, tem feito, tem corrido bem. E por isso, quando eu digo nós, é ele enquanto proprietário, eu enquanto gestora da coleção, enquanto estudiosa da coleção, sei lá o que quiser chamar, enquanto inventariadora da coleção, tenho obrigação, aliás, é uma das coisas que eu ponho na ficha, se a peça está ou não está bem conservada e sugerir até o local onde deve estar, não é? Até as condições físicas em que deve estar. Agora, se depois isso é seguido ou não é, isso já é uma coisa que me ultrapassa. Altamente, não é uma atividade de alguns tolos, não tem mais nada do que... Não, de todo, não é uma atividade de tolos, quer dizer, ele diz que é tolo, mas... Não, é assim, eu nem valorizo nem deixo de valorizar. Eu pessoalmente não faço coleções. Eu gostaria de fazer coleções de 50 euros, já tentei, notas de 50 euros, não consegui. Por isso eu não faço coleção de coisa nenhuma, nunca fiz, nem de cromos. Eu chegava aos 5, 6, já estava tudo a andar. E ainda hoje é assim, eu não faço coleção de nada.
Agora, não posso deixar piada e deixar interessante este tipo de coleções. Gosto mais, se vamos por aí, gosto mais deste tipo de coleções do que daquelas coleções de uma coisa só. Pronto, a tal história dos presépios, ou não sei o quê. Este tipo de coleção acho piada, porque, pronto, realmente a pessoa olha, gosta, vai a um leilão, ou sei lá, e gosta, compra, para que é que serve? O que é que vai fazer com isso? Nada, gosto, pronto. Acho piada. Isto é uma pequena amostra da coleção total, atenção, a coleção total é maior e não está concluída, e eu nunca vou concluir, porque quando eu acabo de fazer uma ficha ele está a comprar outra. Não, são mais peças, são mais objetos. Sim, são mais objetos que eu estou a inventariar, mas que não trouxe aqui porque não podia trazer tudo. Eu trouxe aqueles que, sei lá, olha, foi uma seleção, sei lá, que eu achei mais interessantes, que achei que poderiam ser mais interessantes para as pessoas que estão a ver, sei lá, não, tinha que fazer uma seleção, não podia trazer tudo, e foi a minha seleção. Se calhar se fosse um dos senhores, trazia outros. Foi a minha seleção. Foi porque gosto mais, sei lá, se calhar. Tem lá outros que eu gosto. Por acaso não trouxe outra caixa de música espetacular, mas pronto, também não podia trazer tudo. Então, doutor Marcos. Mas não pode dizer. Tem mais canhões e tem um revólver antigo. Só um, pelo menos que me tenha vindo parar à coleção que estou a inventariar. Sim. Armas de fogo não é o forte, não, é pacífico. É pacífico aquilo. Sim, António. Sobre este debate, que é uma coleção, né? Se eu acumular coisas curiosas, que faziam bacanas largas, pode vir chamar uma coleção. Os acho que os colecionadores, a falta de outra, vêm a ter objetos tão variados, até enormes, tem combinações e tudo, que a certa altura vão ter de decidir o que é que fazer com ela. Ou a venda, podem metê-la, ou oferecem a alguém, ou alguma instituição dele, coisa qualquer, e isso vai, no ponto de vista, vai ter mais problemas que vantagens, com certeza, há alguma instituição que percebesse. Mas a minha questão era tanto essa. Eu parece-me, legítimo, que é uma coleção, de facto, das coisas que a pessoa gosta, né? Vai ao leilão, vai ao antiquário, vai à feira, vai a gosta de manjar, compra a jarra, se gosta de livro, compra o livro, se gosta de manjar para ti, compra a garrafa. Não é? Perfeitamente legítimo. Mas é uma coleção que eu entenderia também de afeto. É uma coleção que se liga muito à biografia da pessoa. Pronto, o que eu talvez sugerisse, que é capaz de ser interessante e valorizar a coleção, era sempre possível escolher um bocadinho a história, não do objeto que pode ser funcional, a identificação das marcas, não pode ser interessante, mas do contexto em que o objeto foi adquirido. Por exemplo, uma peça pode ter sido disputada no leilão, por exemplo, pode ter sido comprada num antiquário, num sítio de desconto qualquer, pode ter sido uma oferta de algum amigo, alguma pessoa conhecida que resolveu o serviço. Se for possível, em todos, em alguns casos, colher esses pequenos testemunhos, e mais ou menos a época da aquisição, da oferta, provavelmente há empresas que a pessoa já tem há 30 anos ou 40, que são as primeiras. Como é que começou esta coleção? Qual foi o primeiro objeto que a pessoa chateada e vou guardar isso? Se é possível, chegar bem. Portanto, ligar, nesse caso, a coleção ou colecionadora, pode permitir uma narrativa, um discurso muito mais interessante do que apenas a classificação fria dos canhões, ou dos ciganos, ou do que seja. Isso é bem, obviamente, ninguém traz interesse. Portanto, tentar dar história, dar vida, nesse caso, a esta coleção enquanto coleção, enquanto reunião de interesse. Percebi o que disse. Seria interessante, não é fácil. Não é fácil
por vários motivos, porque ele também não está, nem se lembra, mas achei piada e parece que leu o pensamento do proprietário, que me telefonou ontem, a dizer assim, lembra-se daqueles candeeiros que eu mostrei há bocado, o Tiffany e o outro, que são dois os outros. Diz ele, passei não sei onde e comprei outro. E tu sabes de onde é que aquilo veio? E eu, não, é quando fores estudar é para saberes de onde é que aquilo veio. Mas foi a única peça que ele me disse. Eu, entendendo. Sei lá, porque eu perguntei, eu vi que era muito bonito, e como eu já tenho dois, disse assim, como é que isto veio aqui parar? O homem foi ao computador e disse, isso veio lá de Vila Nova de Gaia. Pois é, sabem de onde? Aqueles candeeirinhos? Da Quinta da Lavandeira. Não o Tiffany, mas os outros. Por isso, essa eu já sei de onde veio e quando. E onde é que foi parar? A que leiloeira foi parar? Ou a leiloeira antiquária, já não sei o que é que ele me disse. Mas a maior parte delas vamos andando e vamos vendo. Claro. Pois, mas isso é outra coisa. Mas também, se o proprietário fizesse isso, hoje eu não tinha este para fazer. Então, mas é isto, este mundo é um mundo interessante, não é? O colecionismo, inventariação, uma coisa a outra. Então, mais alguma coisa? Vamos embora, vamos jantar, que eu estou cheia de fome. Então. É difícil, não sei, porque eu ainda não acabei. Há coisas que eu estou na dúvida se vou inventariar ou não. Ainda não tive tempo para me sentar e perguntar. Não são, sei lá, não são muitas destas assim curiosidades que ele compra, que ele adquire, sei lá, 200 peças. Não é assim muita coisa. Depois há outro tipo, é difícil explicar isto. Há outro tipo de peças que ele não adquiriu por gosto ou mas porque herdou. Herdou no sentido de ter comprado determinado património e esse património já ter determinadas peças. O que do ponto de vista do estudo da coleção, não é? Enquanto um todo, e no seguimento que o Dr. António estava a dizer, tem um contexto diferente, não é? Uma coisa é aquilo que ele compra por gosto, porque passa, porque olha, porque vai a um leilão, porque vê, porque procura. Outra coisa é aquilo que ele herdou num património que adquiriu e que pode ter peças até muito bonitas, muito interessantes, mas que a ele, gosto pessoal, pode até não lhe dizer tanto como estas. Por isso é difícil neste momento dizer o número exato de peças. E isto é uma pequena amostra do que ele tem noutros países, não é? Porque isto é o que ele tem em Portugal, não é? É apenas um cheirinho. E atenção, só mais um esclarecimento. Eu estou a falar destas peças, porque se depois formos aos livros, ou se formos aos carros, sei lá, estou-me a lembrar o que é que ele tem mais. O que é isso, chefe? Não sei o que é isso. Fala alto, não me lembro. Os vinhos, não me lembrava, caraças, deram-me tanto trabalho. Exatamente, os vinhos, que não são só vinhos, aguardentes, licores, exato, isso aí, porquê é que eu não falei disso? Eu estou a trabalhar um bocadinho isto por setores, não considero aqueles vinhos, claro que aquilo é uma coleção, mas é uma coleção, é que ele chega lá, pega na garrafa, leva e bebe e nós bebemos também e nunca acaba lá se foi a coleção. E pronto, fica no papel a fichinha. Neste momento eu tenho um dossiê de fichas, mas já não tenho um licor. Pronto, então, e a coleção e a inventariação da biblioteca também ainda está a ser concluída e essa sim, muito, muito interessante. Mas pronto, eu considerei uma coisa à parte. Vamos jantar? Em casa está. Professora, resistente até ao fim, o Sr. Engenheiro Renato Soeiro, muito obrigada pela vossa presença mais uma vez. Nós é que agradecemos.
Não, muito, muito obrigada mesmo, a sério. Eu falo por mim, acho que posso falar por tu. Obrigada. Obrigado, Pronto, obrigado. para o ano, a ver se trago cá outra coisa. Eu espero agora preencher as quintas-feiras todas, que já há gente a fazer coisas, que é para me deixarem em paz durante uns tempos. Eu vim tapar um buraco, não havia mais ninguém. Muito obrigada e boa Obrigado, noite. até breve. Obrigada mesmo. Até breve. Com licença.